aí, turminha do sétimo ano, professora Milena aqui de língua portuguesa para mais uma aula. Aquele recadinho você já sabe, separar um caderno para fazer anotação, caneta também, concentração e vamos lá para mais uma aula de hoje. Vamos ver o que a gente vai aprender hoje. Olha só o tema da nossa aula. Os momentos da narrativa no conto. A gente vai estudar os momentos, né, dentro desse gênero conto, que é um gênero que já é bastante conhecido por nós, né, desde as aulas anteriores. Vamos verificar a nossa habilidade de hoje. A habilidade é essa aqui que está na tela de vocês. Identificar em textos narrativos a situação inicial, o conflito gerador, o clímax e o desfecho. Nós vamos identificar dentro do texto que nós vamos ler todos esses elementos, certo? Mas antes disso, antes de começar a nossa habilidade de hoje, eu quero que vocês atentem aqui para o nosso texto de fluência da semana, que nós vamos explorar na aula de leitura, certo? O texto de fluência dessa semana, que o seu professor vai discutir com você também, é esse aqui. Olha só o título: Para que ninguém a quisesse. E quem escreveu esse texto foi esse conto, né? Foi a Marina Colasanti. Do que será que esse texto vai falar? Analisando aqui a imagem, o que você consegue observar nessa imagem? A gente tem uma moça, né, uma mulher, o aspecto dela é triste ou é feliz? Ela está com um aspecto um pouco triste, né? Ao lado dela também tem uma criança. A partir daqui, a gente já pode supor um pouco do que esse texto vai falar. Será que vai falar sobre ela? Por que ela está com esse aspecto triste? Vamos tentar desvendar esse mistério através da leitura do texto. Antes de começar também a leitura do texto, vamos fazer alguns questionamentos, levantar algumas hipóteses. Vamos tentar adivinhar do que esse texto vai falar. Olha só o questionamento número 1, tem assim: através da análise do título, podemos supor que existe um personagem da história que deseja que o outro seja rejeitado, não é verdade? Olha só o título do nosso texto, para você que está vendo aí na tela. Para que ninguém a quisesse. Perceba que existe alguém que está querendo que o outro seja rejeitado. Por que será que isso está acontecendo nesse texto? Vamos tentar imaginar, levantar hipóteses antes de iniciar a leitura do texto. Será que vai ser por inveja, por vingança, por ciúmes? O que você acha que vai acontecer nessa história? Escolha um desses três que no final da leitura do texto a gente vai confirmar ou não o que a gente pensou, certo? Escolheu aí? Inveja, vingança ou ciúmes? Certo. Vamos falar um pouquinho também, antes de iniciar a leitura desse texto, sobre a autora. A autora é essa aqui, a Mariana Colasanti. Ela é uma jornalista, escritora, contista. Tanto é que o texto que nós vamos ler faz parte de um conto. Ela é ítalo-brasileira, ou seja, ela tem um pezinho ali na Itália. A autora ela publicou mais de 70 obras para crianças e adultos, ou seja, é uma autora bastante renomada que produziu bastante. Sem mais delongas, vamos lá para a leitura do nosso texto, certo? Aí você já sabe, eu vou lendo daqui e você vai acompanhando, certo? No primeiro parágrafo tem assim: porque os homens olhavam demais para a sua mulher, mandou que descesse a bainha dos vestidos e parasse de se pintar. Apesar disso, sua beleza chamava a atenção e ele foi obrigado a exigir que eliminasse os decotes, jogasse fora os sapatos de salto altos, dos armários tirou as roupas de seda, de gaveta tirou todas as joias. E vendo que ainda assim um ou outro olhar viril se acendia à passagem dela, pegou a tesoura e tosquiou-lhe os longos cabelos. Agora podia viver descansado. Ninguém a olhava duas vezes. Homem nenhum se interessava por ela. Esquiva como um gato, não mais atravessava as praças e evitava sair. Tão esquiva se fez que ele foi deixando de ocupar-se dela, permitindo que fluísse em silêncio pelos cômodos, mimetizando com os móveis e as sombras. O que é que está acontecendo na história até aqui? Vamos dar uma pequena pausa na história para a gente poder entender o que é que está acontecendo na história até esse momento. No texto a gente nota que existe uma relação entre um casal, né? O marido, a esposa, um homem e uma mulher.
Esse homem é excessivamente ciumento, ele é muito ciumento e ele tenta modificar o comportamento da esposa para torná-la, de certa forma, entre aspas, menos atraente. Vamos pensar o que será que vai acontecer na história agora. Tem aqui duas perguntinhas para vocês responderem o que será que vai acontecer na história. A primeira pergunta é essa aqui. Ela continuará aceitando o comportamento abusivo do marido? O que você acha? Vai ter uma reviravolta na história e ela vai negar esse comportamento ou ela vai continuar aceitando? A segunda perguntinha. O marido, ele prosseguirá com as ações tóxicas em relação à mulher? O que você acha? Que ele vai continuar com essas ações? Temos aqui duas perguntinhas, quero que você responda aí mentalmente, para a gente poder continuar a leitura do texto e descobrir o que vai acontecer aqui, certo? Vamos lá? Vamos descobrir agora o que vai acontecer nessa história? Temos aqui, continuando a história. Uma fina saudade, porém, começou a alinhavar-se em seus dias. Não saudade da mulher, mas do jeito inflamado que tivera por ela. Então, lhe trouxe um batom. No outro dia, um corte de seda. À noite, tirou dos bolsos uma rosa de cetim para enfeitar-lhe o que restava dos cabelos. Mas ela tinha desaprendido a gostar dessas coisas. Nem pensava mais em lhe agradar. Largou o tecido em uma gaveta, esqueceu o batom e continuou andando pela casa de vestido de chita, enquanto a rosa desabotava sobre a cômoda. Olha aqui o que foi que aconteceu no final da nossa história. A gente percebeu por que isso estava acontecendo com ela, por que ela estava triste. Lembra daquela cena lá da primeira imagem, uma moça, uma mulher triste, percebeu? E a gente levantou algumas hipóteses no início da leitura desse texto, não foi? A gente viu que alguém estava querendo que outro elemento do texto, outro personagem, fosse rejeitado por algum motivo. Aí a gente pensou, era por inveja, era por vingança ou por ciúmes? Através da leitura do texto, nós vimos que isso aconteceu por conta de ciúmes do marido, né? Outras perguntinhas, você lembra que no meio do texto a gente fez algumas perguntas e a gente ia, através da leitura, confirmar ou não essas hipóteses? A primeira pergunta que a gente tinha feito era essa aqui. Se ela continuar aceitando o comportamento abusivo do marido. Então, no texto que nós lemos, a personagem, ela continua aceitando, sim ou não? Sim, né? Ela tornou-se apática, ela perdeu a sua essência inicial lá do começo da história. Lembra da segunda perguntinha que nós fizemos no meio da leitura do conto? A segunda pergunta foi essa. Ele, o marido, prosseguiu com as ações tóxicas? Ele continuou sendo abusivo com a esposa ali? Não, né? O marido, no meio da história, ele desistiu, pois ele sentiu falta da personalidade da esposa, aquela personalidade inicial dela, quando ela se arrumava e tudo mais. Ele desistiu dessas ações. E aí, você acertou, você errou com que a história ia acontecer, como a história ia se desenvolver? Certo. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o assunto mesmo da nossa aula de hoje. Esse foi o texto de fluência que o professor de vocês vai trabalhar durante essa semana. E dentro desse texto, a gente vai ver essas características aqui. A situação inicial, o conflito gerador, o clímax e o desfecho. Você lembra o que é o enredo? O enredo é um encadeamento dos fatos narrados em um texto. Ou seja, é uma sequência de ações dentro da trama, dentro do texto. Agora a gente vai tentar destrinchar as sequências das ações, né, do conto que nós acabamos de ler. Existe também uma observação aqui na tela de vocês, dentro do quadradinho. Tem assim, dentro da trama, né, dentro do texto, essa estrutura não é fixa. Perceba que o não aí está até destacado em vermelho. Ou seja, o autor ele pode escolher por começar a história lá do desfecho e só então apresentar a situação inicial, o conflito. Entendeu? Toda essa estrutura aqui, ela não é fixa. O autor ele pode alterar uma coisa ou outra aqui.
Você lembra o que é a situação inicial? A situação inicial é quando o autor, ele começa a descrever os personagens. O leitor ele ainda não sabe de muita coisa sobre a história, né? Ele está começando a ler o texto ali agora. Então, geralmente, no primeiro parágrafo, o autor ele vai falar um pouquinho sobre os seus personagens, onde a história se passa, quando a história se passa. Enfim, vai apresentar de maneira geral a história para o seu leitor. E o conflito gerador? O conflito é algo que é uma ação que acontece para movimentar a história. Tudo vai indo bem e de repente acontece algo que movimenta ali a trama. Logo após o conflito, nós temos aqui o clímax, o número 3 aqui. O clímax é aquele momento de maior tensão da narrativa, quando você fica ansioso para saber o que é que vai acontecer em seguida. E por último, toda história tem aí o seu desfecho. O desfecho é a conclusão, é como essa história termina, como acontece o desenvolvimento ali do clímax, certo? Lembrando novamente que essa estrutura aqui eu coloquei primeiro, segundo, terceiro e quarto, mas essa estrutura não é fixa, o autor ele pode alterar algumas coisas. Agora a gente vai tentar identificar todos esses elementos, o elemento número 1, 2, 3 e 4, dentro do texto que nós acabamos de ler, certo? Vamos começar aqui pela situação inicial. Vamos ler juntos aqui? É a apresentação de alguns personagens e a exposição de circunstâncias da história, como eu falei, né? O momento, a sequência de ações que se desenvolverá. Percebam que no conto que nós lemos, o autor ele não começa com a situação inicial. Olha só, ele já começa falando sobre o conflito, já começa falando sobre um problema que ele teve. Dentro do quadrinho, eu reproduzi aqui o primeiro parágrafo do conto que nós lemos. Tem assim: porque os homens olhavam demais para sua mulher, mandou que descesse a bainha dos vestidos e parasse de se pintar. Perceba que não teve uma apresentação aqui dos personagens. O autor ele não falou sobre o tempo, sobre o espaço da narrativa, onde acontecem. Não, ele partiu direto para o problema. O problema que o personagem tinha aqui, causado pelos ciúmes dele. Ele não começou pela situação inicial. Lembra que eu disse que essa sequência ela é mutável? Ela não é fixa. Pelo contrário, ela é mutante, né? Então, aqui no conto que nós lemos, o autor já começou o seu texto pelo conflito gerador. O que é o conflito? Tem aqui. O conflito é o momento de tensão da narrativa. É o problema enfrentado pelos personagens que se desenvolve ali dentro do texto. O marido ele começa a ficar incomodado com os olhares que a esposa recebia. O autor ele já começa com essa temática. Observe que a autora ela decide iniciar a sua história pelo conflito. Não começou pela situação inicial, já começou pelo conflito, ou seja, o problema ali que o marido, que o personagem da história estava tendo. O problema é que ele começa ali a ficar incomodado com as ações, com os olhares de outros homens para a esposa dele ali, certo? E no terceiro aqui a gente tem o clímax. O que é o clímax da narrativa? O clímax dentro de uma narrativa é o ponto mais alto, é o ponto de tensão da narrativa. Ou seja, é aquele momento onde você fica ali aguardando para saber o que é que vai acontecer depois. Você fica ali com o coração na boca para saber o que é que vai acontecer no final da história. E eu reproduzi para vocês o clímax dessa história, desse conto que nós acabamos de ler. Tem aqui: uma fina saudade, porém começou a alinhavar-se em seus dias. Não saudade da mulher, mas do desejo inflamado que tivera por ela. Não lhe trouxe um batom, no outro dia um corte de seda. À noite tirou do bolso uma rosa de cetim para enfeitar-lhe o que restava dos cabelos. O que a gente tem aqui na sequência do texto? Vimos ali no comecinho que não teve uma situação inicial, ele já começou pela dificuldade, pelo problema, não é verdade? E em seguida, a gente já tem o clímax dessa narrativa, que é aquele momento que a gente fica esperando para saber o que vai acontecer em seguida.
a gente percebeu que o marido ele enfrentou um problema, né? Ele tinha ciúmes da esposa, dos olhares da esposa. E para isso, ele começou a tentar modificar a personalidade dela, modificar a sua essência inicial. Não foi isso que aconteceu? E em seguida, o que foi que aconteceu na história? Não, logo em seguida, ele começou a desistir dessas ações. Ou seja, ele traz aqui alguns objetos para ela. No segundo parágrafo a gente encontra. Ele trouxe um batom, no outro dia ele trouxe um corte de seda. E à noite ele tirou do bolso uma rosa de cetim para enfeitar o que restava dos cabelos. Lembra que ele tinha cortado os cabelos da esposa no meio da história? Pois é, o marido ele acaba desistindo de modificar a esposa, sentindo saudade do que ela era antes. Esse aqui é o clímax da história. Agora, você lembra o que vem depois do clímax? É isso aí, é o desfecho, ou seja, é o final da história. Ou seja, é a conclusão, o resultado da história que se conta. O desfecho é o final, é a conclusão. Toda história tem ali seu início, seu meio e o que a gente sempre espera como telespectador, como leitor, é o final, o desfecho. Aquela parte que você fica ali esperando para saber como vai acontecer o desenvolvimento dos personagens. A gente consegue encontrar o desfecho logo no finalzinho da história. Eu vou reler para você e você vai tentar resumir em poucas palavras como é o desfecho. Como é que está se dando um desfecho no final dessa história. Vamos ler e você vai tentar resumir, certo? Lá no finalzinho da história tem assim. Mas ela tinha desaprendido a gostar dessas coisas. Nem pensava mais em lhe agradar. Largou o tecido em uma gaveta, esqueceu o batom e continuou andando pela casa de vestido de chita, enquanto a rosa desbotava sobre a cômoda. Ou seja, apesar do marido ter voltado atrás com todas aquelas restrições que ele fez para a esposa, ela já tinha perdido a sua essência inicial. Ela já não se incomodava mais com esses fatos. Você consegue resumir aí em 3 linhazinhas como é que termina essa história? Como é que termina o desfecho dessa história? Eu trouxe aqui uma sugestão para você de como finalizar. Tem assim, a esposa ela perdeu sua autoestima devido às censuras do marido. Ou seja, apesar de tudo que aconteceu ali no começo da história e no meio, ela acabou desistindo mesmo, perdendo a sua autoestima, devido a todas aquelas censuras que o marido fez com ela. Esse aqui é o desfecho, é o final da nossa história. Vamos voltar aqui para a gente poder revisar o que é o enredo novamente. O enredo é aquela sequência de ações dos fatos narrados, certo? É como se você fizesse um resumo do que acontece na história. Olha só, você está contando para um amigo e faz um resumo. Por exemplo, a história começa assim, depois acontece isso e no final a história termina dessa forma. Quando você assiste um filme e tenta contar, fazer um resumo desse filme para um amigo, é como você estivesse falando aqui do enredo desse filme, do enredo dessa história. Essa sequência de ações que acontece na narrativa, certo? E no livro, no texto, o enredo também é basicamente isso, é uma espécie de resumo, né? É um encadeamento dos fatos narrados dentro de um texto. E o enredo, ele obedece essa estrutura, pode obedecer ou não essa estrutura, que foi a estrutura que nós acabamos de ver. A situação inicial, ali onde o autor ele começa a centralizar o que os personagens vão ser, apresentando suas características. Lembra que existem as características físicas e psicológicas? Físicas, como o próprio nome já diz, ali as características que estão aparentes do personagem. E característica psicológica, aquelas características da sua personalidade. Por exemplo, uma característica psicológica que a gente pode dar para o personagem que a gente acabou de ler, do conto que nós lemos. A gente pode falar que ele é ciumento, né?
Essa é uma característica psicológica dele, é uma característica da personalidade, é algo que não é físico, algo que não é palpável ali. É na situação inicial que o autor costuma apresentar todas essas características. No conto que nós lemos, a gente percebeu que a autora, ela decidiu começar logo pelo conflito, não foi? Ela já começou apresentando um problema. O que é o conflito gerador? De acordo com a aula que nós vimos hoje, com o que nós estudamos hoje, o conflito é algo que acontece que vai movimentar ali a trama de um jeito inesperado. A gente percebeu no conto que nós lemos que a autora já começou aqui pelo conflito. Ela não apresentou os personagens. O conflito é justamente o fato do marido se sentir incomodado com a esposa, com os olhares que ela recebia do público masculino, né? Em seguida, só revisando, tem a situação inicial, o conflito. Em seguida que a gente vai ter o clímax, que é aquele momento alto da narrativa, certo? Na narrativa que nós lemos, no conto que nós acabamos de ler, o clímax é quando ele desiste dessas ações, né? Ele desiste de ser abusivo ali com a esposa porque ele já começa a sentir saudade da essência inicial dela. Esse aí é o clímax da narrativa. E para finalizar, o desfecho, né? Como nós vimos, o desfecho que está ali no finalzinho da história, ele vai contar como a narrativa terminou, como a sequência de fatos aconteceu e como isso termina, a sua conclusão. Lembrando novamente que essa sequência ela não é fixa. Por exemplo, você já assistiu um filme que, ao invés dele começar do início, ele já pega o final da narrativa e do final, do futuro, ele vai se desenvolvendo, contando o que aconteceu no passado? Pois é, isso acontece nos filmes e acontece também nas narrativas, nos textos. Pode acontecer do autor querer contar a história lá do final, iniciar lá do desfecho e depois voltar para a situação inicial, passando pelo conflito e o clímax. Olha que interessante. E já finalizamos aqui a nossa aula de hoje. O que foi que nós vimos na nossa aula de hoje? Nós estudamos aqui os momentos da narrativa, certo? Vimos a situação inicial, vimos o conflito gerador, o clímax e o desfecho da história. Aprendemos um pouquinho sobre o conto. Além disso, a gente viu o nosso texto de fluência da semana, o texto que você vai trabalhar com o seu professor, mais especificamente aí dentro das suas aulas, certo? E qualquer dúvida, você já sabe, pode conversar com o seu professor, mandar uma mensagem no grupo do WhatsApp ou então lá pela plataforma Mob, certo? Abraço, até a próxima aula.